Olá, abençoado, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para esclarecer alguns capítulos e versículos desse conjunto de livros históricos chamado de Bíblia Sagrada. Primeiramente agradecendo aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, agradecendo aí as visualizações. Estou com alguns dias aí sem gravar, mas sempre que eu posso, eu estou passando por aqui para gravar vídeo para vocês aí que estão inscritos no canal, que visualizam aí as mensagens. Então, abençoado, mais uma vez passando aqui indignado, não somente com a política, mas principalmente com a religião, da qual é muito pior do que política e que engana as pessoas. Como eu sempre falo para vocês, o meu canal aqui é para denunciar todo e qualquer tipo de religião e para denunciar todo e qualquer chamado pregador, todo cão guloso chamado pastor, apóstolo, padre, papa, que pega esse conjunto de livros históricos, da qual eles chamam de Bíblia Sagrada, e que eles leem e que bota para o futuro e que aplica nas pessoas com um único intuito só de roubar, de assaltar e de fazer as pessoas de babaca, de palhaço. Então, essa religião aí que está aí fora, toda ela, seja católica, seja evangélica, toda e qualquer religião é um verdadeiro conjunto de pessoas em que eles se reúnem para enganar as pessoas, para pegar Deus e incluir nessas macumbas dele, que eles chamam igreja, e para mentir e enganar as pessoas. Porque, como eu já falei para vocês, a Bíblia é um conjunto de livros históricos, não tem mais nada para acontecer. Tudo já aconteceu e eu já expliquei para vocês que a Bíblia não veio para nenhum homem cumprir. A Bíblia, quem deveria cumprir e já cumpriu, foi o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré. E que ele cumpriu e falou está consumado na cruz. E que esses bandidos que estão aí se dizendo representante do povo, bota tudo pro futuro, só para roubar, para assaltar, para enganar as pessoas e para manter essa nojeira aí também, chamada política, do qual eles querem também o voto das pessoas. E que as pessoas não têm entendimento e acham que eles é o representante de Deus deles aqui na terra. E aí tá aí, tudo perdido. Então eu vou mostrar um dos enganos aí desses bandidos, desses feiticeiros, desses macumbeiros que se dizem pastor, que se dizem profeta das nações, né? Eu vou mostrar para vocês um dos enganos que esses palhaços fazem com as pessoas. As pessoas bem intencionadas, que também não têm entendimento. As pessoas que acham que Deus só está nessa macumba chamada igreja. Se você quer Deus, tu tem que ir para a macumba do pastor. Porque Deus ele não está na tua casa. Porque Deus ele não está no percurso da tua casa até na macumba chamada igreja. Deus só vai estar lá. Então você só tem Deus lá, na macumba desses feiticeiros. E quando tu sai de lá, você está sem Deus. É isso que a religião faz você entender. E o próprio Deus, né, disse para os judeus há milhares e milhares de anos, lá em Hebreus ele disse
eu serei o seu Deus, eu andarei e habitarei entre eles, se referindo ao povo de Israel. E nós, quando nós nascemos depois de tudo consumado, já nascemos como templo e morada de Deus. Ou seja, Deus ele habita em nós, ele não habita na macumba do pastor. Deus não habita na macumba do papa. Deus não habita na macumba do padre. E que vocês não fazem questão de não entender. Porque vocês gostam de macumba, vocês não gostam de entendimento. Vocês, religiosos, que eu estou falando. Entendeu, abençoado? Então, eu vou te mostrar uma macumba que o teu pastor te engana, e que a religião inteira te engana, né? E que você crê. Mas eu vou te mostrar aqui que eles te enganam e não vai servir de nada. Porque você vai continuar indo para tua macumba chamada igreja, porque Deus só está lá para vocês, que ele está lá. Que ele não habita em santuário feito por mão de homem. Entendeu, criancinha? Então, ó, eu vou mostrar aqui o que teu macumbeiro, o teu pastor, o teu apóstolo, a tua desgraça, o teu assaltante, o teu feiticeiro, o macumbeiro, lê pra você e diz que isso aqui é o diabo. Ele pega Isaías 14:12, né? E ele só lê isso daqui pra vocês religiosos, pra vocês evangélicos, pra vocês servidores de homens, pra vocês que agora o Deus de vocês se chama Bolsonaro. O Deus de vocês agora tem nome, é Bolsonaro. Como assim, Lira? Porque vocês são comandados pelos macumbeiros chamados pastor. E ele diz que o Bolsonaro é um homem de Deus. Entendeu, criança? E vocês creem nisso. Então, olha aqui o que teu macumbeiro faz. O mala sem alça faz com vocês, ó. Ele lê isso daqui e diz que isso aqui é Lúcifer. E quem é Lúcifer, Lira? Vocês sabem. Vocês pensam que sabem. O teu macumbeiro, o teu feiticeiro, o teu mala sem alça, ele diz que Lúcifer é um anjo que caiu do céu. É um anjo que brigou com Deus, diz que Deus dormiu. Aí ele queria se assentar na cadeira de Deus. E aí arrastou até essa parte. Até essa parte dos anjos, lá tem a estrela, lá em Apocalipse tem a estrela, e que está se referindo, até essa parte das estrelas, lá em Apocalipse está se referindo, até essa parte das crianças, que o rei mandou matar, o dragão vermelho, que se refere ao rei da época, né? Que estava perseguindo Jesus, e que esse teu macumbeiro aí diz que foi até essa parte dos anjos. Lá não tem anjo, lá tem estrela. E Lira, o que é estrela na Bíblia? Pessoas boas. Os inocentes que ele mandou matar. Entendeu, criança? Então o teu macumbeiro, o teu mala sem alça, todos esses demônios aí das religiões, que demônio não é o demônio que eles pregam para vocês, tá? Demônio da Bíblia aqui é estado de espírito, é homem mau. É homem mau, que são eles. Ele lê isso aqui para vocês, ó, para dizer que é Lúcifer. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então aqui está se referindo a estrela, não está falando de anjo, que esse teu macumbeiro aí diz que foi até essa parte do anjo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então o teu macumbeiro lê isso aqui, né? E aí ele diz que isso aqui é Lúcifer, que é o diabo, que queria tomar a cadeira de Deus.
Aí, continuando aqui, ó, Isaías 14, 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então, ó, se isso daqui é Lúcifer, se isso daqui é diabo, é Satanás, né? Aqui está se falando de trono. E quem é que tem trono, Lira? Rei. E aqui na Bíblia tudo está se falando de homem. Aqui não está se falando de nada espiritual. Porque todas as coisas espirituais aqui da Bíblia se referem somente a Deus. A Deus e ao Filho de Deus, os espíritos. Não existe outro, nada espiritual aqui, que como esse demônio aí fala que é o diabo dele espiritual, o demônio dele espiritual. Tudo isso aí é engano, é mentira. Tudo isso aqui se referendo a diabo, a Satanás, a demônio, tudo isso se refere a homens. Está se referindo a homem. Então ele continua aqui, ó. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, o que eles fazem? O demônio aí, o homem mau, chamado pastor, o mala sem alça, o enganador, o ladrão, o assaltante, o cara que engana as pessoas. Ele diz que isso daqui é Lúcifer. Que Lúcifer era um anjo, e esse anjo se tornou o diabo deles. E aí queria tomar a cadeira de Deus. Então eles pegam Isaías 14, 12, 13 e 14 e fala esse monte de asneira. Só que vamos voltar aqui para nós sabermos, porque isso daqui é um texto fora de contexto, né? Então aqui está falando de alguém. Está falando para alguém aqui. Ó, vou ler de novo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, o chamado crente, né, o canela de fogo, se ele lesse Bíblia, né, ele ia ver que isso daqui está falando de um rei, e que esse rei, ele queria se assentar na cadeira de Deus, e que ele diz que exaltaria o nome dele acima das extremidades. Então, quem foi que fez isso? Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fez uma estátua dele, que ele queria chegar no céu. Então, isso daqui, viu, o monte de desgraçado? Está falando da Babilônia, está falando do rei da Babilônia, está falando da queda da Babilônia e a queda dele, do rei. É disso que está falando, seus canalha. Não está falando nada aqui de Lúcifer. Não está falando disso. Então, eu vou voltar aqui, né? Vai chegar na cara desse desgraçado aí. Se você começar a ler do 13, né? Que eu vou ler aqui bem rápido e vou pular alguns. Olha, 13. E que vai terminar no 14, 23. Você lê aí na tua casa, tá? Olha, profecia contra a Babilônia. Então isso daqui, que esse marginal aí leu o texto fora de contexto, faz a macumba dele, bate o tambor e diz que é Lúcifer, para te fazer medo, para te assaltar, para te roubar, para te escravizar e te manter nessa macumba aí chamada igreja. Que tudo é mentira, tudo é engano, é muito pior do que política.
que te promete para sempre, e tu morre e não alcança nada, a não ser dar dinheiro para esse monte de ladrão. Profecia contra a Babilônia, Isaías 13. Sentença, eu vou ler bem rápido, tá? 15 minutos e vou somente resumir. Sentença que numa visão recebeu Isaías. Você vê que aqui é Isaías, ó. Isaías 13:1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Entendeu, macumbeiro? É contra a Babilônia, não tem nada a ver com Lúcifer. 2. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantar. E lembrando para vocês, né, que toda a Bíblia, da primeira folha até a última, se refere somente a Israel. Não tem nada a ver comigo nem contigo, nós não existia. Nada, 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 nada. Nada. A Bíblia foi consumada para ele lá no ano 33. E no ano 70, aliás, no ano 33, espiritualmente. E no ano 70, juridicamente, fisicamente, porque o templo estava de pé. Então caiu o templo. Acabou, não tem igreja. Tem igreja, mas é desses macumbeiros, desses feiticeiros, desses ladrão. Para Deus não tem mais igreja. Não tem mais igreja de parede, abençoado. Deus é um em todos os eleitos. É tudo Ele. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhe com a mão para que entrem pela porta dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executar a minha ira, os que com exaltação se orgulham. Isso daqui, né, são palavras de Deus, escritas pelo o profeta Isaías. E que grande parte dessa leitura aqui, que você não entende determinadas palavras, é como eu já falei para vocês, a Bíblia foi escrita somente para os judeus e que foi escrito sobre parábolas, sobre metáforas, sobre linguagem de figura. Entendeu, abençoado? Por exemplo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso é uma linguagem de figura que para o judeu significa a sentença de Deus contra um povo. Que povo? Só o povo de Israel, que a Bíblia só foi para eles. E assim sucessivamente. Que esses macumbeiros lê, bota para o futuro e aplica em vocês. Ó, abençoado. Então, eu vou pular aqui do 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso de prata, nem tampouco esse medos, né? Não é medos, é medos. Esse medos era um tipo de povo do qual Deus usou eles para derrubar a Babilônia, para derrubar o reinado de Nabucodonosor. Entendeu, abençoado? Que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão o jovem, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Olha, 19, Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho. E isso daqui, né, lembrando para vocês que essa profecia e essa sentença contra a Babilônia era somente para o joio, não era para o trigo, tá? Era só para o joio, era só para os homens maus. E ele diz assim, ó,
Os seus olhos não pouparão as crianças. 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, ó, tá vendo? Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então, o macumbeiro, isso aqui é uma sentença clara contra a Babilônia, que oprimia, que opressava as pessoas, e que eles lá, o povo da Babilônia, o rei da Babilônia e o seu neto e a sua descendência, eles tinham a vida das pessoas em sua mão. Eles faziam o que queriam. Não somente dele, mas de todos os outros reinos. Porque era poderoso. Então ele diz aqui, ó, 20. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. E que esse pastor aqui está se referindo a pastor de ovelhas, tá? Não é esse mentiroso aí. 21. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de coruja. Isso aqui está se referindo o que seria a Babilônia após a sentença dessa sentença do qual Deus está pronunciando através do profeta Isaías, tá? Então, ó, 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, né? Falando aqui do filho de Abraão, né? Do qual ele fez as promessas. Então ele diz, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, se referindo ao trigo, e ainda elegerá a Israel, ó, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, se referindo aos gentios, e estes se achegarão à casa de Jacó. 2. Os povos os tomarão e o levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, se referindo a quem? Se referindo aos gentios, aos estrangeiros dessa geração, da geração deles, que não foram incluídos na aliança de Deus. Eles foram aproximados com o sangue de Jesus, do qual aqui não existia ainda, está longe. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Olha, 4. Então proferirá este mortejo, essa sentença contra o rei da Babilônia, e dirá: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então isso aqui é após a sentença, né? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, falando dele, do rei da Babilônia, falando da Babilônia, que feriram os povos com furor, com golpes cessantes e com ira, dominavam as nações. Nações são povos, tá? Nações aqui não é países. Com perseguição irreprimível. 7. Já agora descansa e está sossegado toda a terra, todos exultam de jubilo. Então, após a queda da Babilônia, após a queda do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, e ele continua aqui no 10 e diz, ó: todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós. Derribada esta está na cova, falando dele, de Nabucodonosor, falando da Babilônia.
Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Aí é onde vem aqui as palavras do profeta dirigida ao rei da Babilônia, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. E se referindo à estrela da manhã, né? Se referindo à Babilônia por causa do seu esplendor e que até hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. Então o profeta chamou de estrela da manhã, que na verdade a verdadeira e única estrela da manhã, né, é Jesus Cristo, que esses pilantras aí faz o povo entender que essa estrela da manhã é Lúcifer, é o diabo, e que na verdade é Deus. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, falando da Babilônia, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações, como eu já falei para vocês, né? Por a Babilônia ser reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo, por causa do seu esplendor, então ele era conhecido como portador da luz. 13. Tu dizias no teu coração, falando de Nabucodonosor, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregações, se referindo às congregações de Israel, me assentarei nas extremidades do norte. 14. Ainda falando de Nabucodonosor, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, por causa de tudo isso, Deus fez com que ele, o Nabucodonosor, e a Babilônia caísse, desmoronasse, acabou. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, ó, no mais profundo do abismo. Então, abençoado, eu vou parar por aqui, né? E espero que eu tenha te esclarecido alguma coisa. Eu sei que o Deus de vocês é o macumbeiro chamado pastor, o Deus de vocês é o Papa, é o Padre, mas que eu estou aqui para esclarecer as coisas. Agora, se você quer entender ou não, é problema seu. Boa noite, até a próxima.